aula, eu vou iniciar aqui a gravação, tá? Da nossa, da nossa aula, para depois poder disponibilizar para vocês lá no AVA. Então, a partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, tá? Com conteúdo aí que a gente vai abordar na nossa C2, tá? Então, vamos continuando aí. Então, o que que são esses parâmetros aí do processo? São todas as normas, são todos os padrões aí que a gente estabelece, né, que a gente adota, né, para poder conduzir aí o nosso projeto, né, com todas as exigências técnicas aí que são requisitadas para a gente. Então, o que que são, né, esses parâmetros? São comparações que a gente faz com conhecimentos já pré-existentes, né, para a gente poder conduzir aí o nosso projeto, né, para a gente criar um ambiente favorável aí a condução aí do nosso projeto, né? Então, são comparações que a gente faz com exigências técnicas, né, com recursos que a gente tem aí disponíveis para poder conduzir da melhor maneira o nosso projeto, tá? E aí, quando a gente está fazendo, né, essa condução aí, né, do nosso projeto, surgem conflitos entre as partes envolvidas. Então, a gente já conversou, né, quem são as partes envolvidas no projeto, a gente já fez, né, um estudo disso, a gente já fez a avaliação C1, e aí a gente entende que existem conflitos entre as partes envolvidas no processo, quando a gente está tentando, né, definir quais são os padrões, quais são as normas que a gente vai adotar, né, dentro da condução do nosso projeto, que exigências técnicas são necessárias, que recursos são necessários para que a gente faça a condução do nosso projeto da melhor maneira possível, tá? Então, quem são, né, as partes principais aí que entram em conflitos, né, durante esse processo aí de elaboração, né, de parâmetros do processo? João, eu não estou fazendo compartilhamento da tela porque a minha internet travou. Então, eu abri o Teams aqui no meu celular e eu estou dando a aula através do Teams do celular, enquanto o meu computador está travado, tá? Então, eu tô conduzindo a aula aqui, meio que falando, meio que numa conversa com vocês, mas a aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar lá no AVA, e para não ficar perdendo tempo, né, com internet travada e tal, eu abri o Teams aqui no celular para poder conduzir a aula, para a gente não ficar aqui, espera, porque travou, né, e tal. Então, eu espero que vocês compreendam, né, para que a gente não perca aí o conteúdo por causa de problemas de internet, e eu estou dando aula pelo celular, tá, gente? Então, vocês vão me desculpar aí, a internet de todo mundo hoje, vários professores reclamaram, né, que aluno estava tendo problema, que professor estava tendo problema com a internet, então eu vou pedir aí a compreensão de vocês hoje, que a aula está sendo aqui pelo celular, para a gente não perder tempo aqui com o computador travado, tá? Não, pode ficar tranquila, Mayara. O cronograma é porque eu queria compartilhar a tela com vocês do cronograma que eu montei, mas vocês vão receber, tá, o cronograma todo direitinho no AVA, tá? Vocês vão receber o conteúdo da aula de hoje, a gravação da aula de hoje e, e o cronograma todo direitinho, com todas as datas aí, tá? Com o conteúdo da nossa o que que a gente vai estudar a partir de agora, o que que vai ser cobrado de vocês em C2 e C3, tá? A gente vai estabelecer tudo certinho aí, tá? Então, pode ficar tranquilo que vai ter tudo lá no APA. Então, vamos lá, gente. Quais são, né, as partes envolvidas aí que entram em conflito, né,
durante, né, esse processo aí de elaboração dos parâmetros, né, do processo aí para a condução do projeto. As partes que entram em conflito são o patrocinador. Peraí que voltou aqui, eu vou tentar compartilhar a tela. Só um minutinho. Então tá, vocês continuam me ouvindo aí direitinho? Quem são as partes aí que entram em conflito? O patrocinador, né, que é quem vai bancar, quem vai dar o dinheiro aí, né, para a gente conduzir, né, o nosso projeto. O gerente de projetos, que é a pessoa que vai comandar aquela equipe, né, que executa o projeto. Os gerentes funcionais, que são aquelas pessoas que participam de todo o processo administrativo. São aquelas pessoas que participam lá do RH, do financeiro, do jurídico, do marketing, né? Então, essas pessoas aí, elas têm todo o interesse aí na condução, né, do projeto, são elas que administram, são elas que tomam as rédeas aí. Então, é de interesse delas, né, que tudo elas entram aí nesse conflito aí, né, durante o processo. E a outra parte são os terceiros. Quem são esses terceiros? São os nossos fornecedores e os nossos parceiros comerciais. Quem são, né, os fornecedores? São as pessoas que vão disponibilizar para a gente a matéria-prima. Agora vocês já começaram a ver aí a minha tela, né, compartilhada, que é exatamente isso que eu estou falando aí agora, né, das partes que entram em conflito aí, tá? Então, agora acho que já está tudo meio que andando aí, já deu tudo certo, né? Então, os nossos parceiros comerciais, né, e os nossos fornecedores também entram em conflito aí quando vão conduzir aí os parâmetros, né, do nosso processo. E aí vamos definir, então, o que são esses parâmetros do processo, né? A gente vai falar sobre o que aí? Sobre a ordem de grandeza do nosso projeto, quais são as nossas prioridades, quais são os procedimentos administrativos que a gente tem que adotar, fazer uma avaliação técnica da qualidade, a disponibilidade e qualificação dos recursos humanos, que seria também, né, uma avaliação técnica dos nossos recursos humanos, os custos e os programas e o programa de atividades, tá? Então, quando a gente vai estabelecer, né, um novo negócio, quando a gente vai estabelecer um novo projeto, né, uma nova condução de uma indústria química, a gente tem que apresentar todos esses parâmetros aí, tem que ter isso muito bem definido, tá? Então, vamos começar aí com a definição da ordem de grandeza do nosso projeto, né? Nós temos 3 ordens de grandeza, tá? Nós temos três tamanhos aí, digamos, né, grossamente falando, de indústria química. Pequeno, médio e grande porte, tá? O que significa cada uma delas aí, tá? Como que é definido isso, né? Como que é definido, né, a ordem de grandeza, né, o porte da nossa indústria química? Quem define isso é o SEBRAE, e ele define através do faturamento anual bruto, tá, da empresa. Então, eles têm lá, né, os parâmetros deles, né, tem lá as formas de avaliação deles, tá, e são eles que vão definir isso daí. Então, pequeno porte, né, uma planta, uma unidade industrial de processo que lida aí com um número reduzido, né, de produtos. Médio porte já é uma fábrica ou indústria, né, já é uma outra escala aí. E grande porte é um complexo industrial, né, quando eu tenho uma matriz e várias filiais aí,
quando eu já tenho todo um complexo aí trabalhando, né, em cima da produção aí de vários produtos, né, de várias linhas diferentes de produtos. A indústria de pequeno porte, ela já é mais limitada ali, tanto no tamanho quanto na quantidade de produtos que ela fabrica, tá? E o complexo industrial já é, né, como o próprio nome já diz, né, um complexo, são vários produtos aí, várias situações, né, nós temos matriz, filial, e aí tem uma expansão maior desse processo, tá? E aí nós temos que estabelecer as nossas prioridades. O que seria isso? A gente estabelecer os nossos focos, tá? Que atenção, que prioridade, né? O que a gente vai priorizar aí dentro dos nossos projetos. Então, a gente às vezes, assim, pode, como os antigos dizem aí, né, querer dar o passo maior que a perna, querer abraçar o mundo e querer diversificar muito, né, os nossos produtos e tal. Então, às vezes a gente tem que dar uma freada aí, priorizar, dar atenção, né, em alguns projetos aí individuais, tá? Para não se perder aí durante esse processo. Os procedimentos administrativos, né, que a gente vai adotar, como que funciona isso, tá? Como que você vai como eu posso dizer? Como que você vai conduzir o seu projeto, né? Então, você definiu aí a ordem de grandeza, você definiu o seu foco, tá? E aí você vai definir como e quanto você vai investir nesse seu processo, tá? Nesse seu projeto. Então, você vai formalizar aí, né, o que realmente você vai focar aí no seu processo, tá? E como e quanto você vai investir, tá? Aí você fala bem assim, como e quanto? Porque quando você tem um foco, vamos supor, você tem um produto principal e você tem vários pequenos produtos que giram em torno dele. Então, como e quanto você vai disponibilizar para cada um desse produto, né? Às vezes a gente tem lá um produto que a gente chama de carro-chefe, só que tem vários outros produtos aí que pegam, né, o gancho dele para poder ser vendáveis aí, para poder se desenvolver através dele, tá? Aí, como que vai ser feita aí a avaliação técnica, né, da qualidade? Então, vamos colocar aí, né, esse exemplo que eu estava dando, que a gente tem aí um produto principal e tem vários outros pequenos produtos aí girando, né, em torno dele. Então, Ixi, meu celular está descarregando. Peraí só um pouquinho, gente, que eu tô com... Então, a gente vai fazer, né, uma avaliação da qualidade, né, uma avaliação, né, dos nossos resultados aí, para ver se vale a pena a gente investir nisso. Eu estou tentando pensar aqui num exemplo para poder disponibilizar para vocês aqui. Eu estou pensando muito aqui na fábrica de chocolate Garoto. A fábrica de chocolate, quando você pensa, né, em Garoto, eu falo para vocês assim, gente, vamos fazer uma visita lá na fábrica de chocolates Garoto. Qual é a imagem, né, que geralmente vem à nossa cabeça quando você usa, né, essa palavra, né, dessa indústria? A gente pensa no bombom serenata. Então, assim, o carro-chefe, né, o produto principal da fábrica de chocolate Garoto é o bombom serenata. Só que você tem vários outros produtos ali em torno desse bombom serenata que pegam carona aí, que pegam o gancho, né, desse bombom serenata. Então, é aí que a gente estabelece, né, o que a gente estava falando ali de procedimentos administrativos, né? Você tem um produto forte ali, você tem um produto que... Ih, agora tem outro ali com a internet caindo.
você tem vários outros produtos ali, né, que giram em torno dele, mas quando você fala marca forte, né, da Garoto, é o bombom Serenata. Só que em volta do bombom Serenata, ela tem lá a barra de chocolate, ela tem a pastilha forte, ela tem, né, lá na caixa de bombom dela, a própria caixa de bombom da Garoto, ela remete a você pensar no bombom Serenata, porque a caixa ela é amarela e vermelha, que é a cor, né, do bombom Serenata, e ali dentro, né, existem vários outros produtos que pegam carona aí nesse produto principal. Então, você tem que avaliar, né, fazer uma avaliação técnica da qualidade desses seus produtos, porque às vezes a pessoa vai falar bem assim, eu não vou comprar uma caixa de bombom, né, da Garoto, porque o único bombom que presta ali é o Serenata. Então, eu não vou comprar a caixa de bombom, eu vou comprar o Serenata de maneira individual. Então, a gente tem que fazer uma avaliação técnica da qualidade desses nossos produtos, né, para quais são, né, as exigências técnicas que a gente vai colocar em cima desse produto para ele poder ele está ali, né, em pé de quase que igualdade com o nosso produto principal. Eu não sei se eu estou assim com esse exemplo, né, eu estou conseguindo me fazer entender, né, como que a gente vai estabelecer aí as prioridades, como que a gente vai estabelecer os recursos. Então, quando a gente fala lá, né, de priorizar os recursos, então você vai investir uma tecnologia maior, né, você vai investir um recurso maior, né, em estudos aí em cima do bombom Serenata, tá? E você vai disponibilizar recursos maiores para ele, mas sem deixar, né, os outros bombons ali, os outros produtos que giram em torno dele, né, do qual você também vai tirar proveito, sem deixar cair a qualidade deles. Então, assim, a Garoto, ela passou por alguns processos aí, né, de estudo da receita desse bombom Serenata. Então, a gente teve aí, por exemplo, né, o bombom Surreal. O bombom Surreal ele tinha, acho que, 3, 4 variedades aí de sabor, em cima, né, da base lá do bombom Serenata. Porque o que é o bombom Serenata? É aquela casca, né, de chocolate por fora e tem aquele recheio ali por dentro. Então, eles fizeram vários estudos, né, com castanha, com amendoim e tal, e aí chamaram esse novo produto de bombom surreal. Então, ele tinha vários sabores ali, e aí o formato dele, né, imitava o bombom Serenata, ele tinha a embalagem, né, imitando, só que em outras cores, e a composição daquele recheio, né, por fora a casca era a mesma, mas a composição do recheio tinha outras receitas ali. Então, foi feito um estudo e tal, e aí foi lançado isso no mercado, né? Então, teve, né, uma aceitação relativa e tal, mas isso acabou caindo aí no esquecimento. Então, eles não conseguiram fazer um produto que fosse forte o suficiente para se comparar ao bombom Serenata. Tanto é que você hoje não vê tanto assim propaganda. Antes a gente via muita propaganda do bombom surreal e tal, e hoje a gente já não vê. Então, o forte mesmo acabou sendo o Serenata, e o surreal acabou sendo só mais um produto misturado entre tantos outros ali. Então, nessa hora, a gente faz essa avaliação, né? Qual foi o recurso que foi disponibilizado, né, para a fabricação desse novo produto, o estudo que foi feito em cima disso, e se isso valeu a pena ou não, né? Então, aparentemente, né, eles não conseguiram construir, né, não conseguiram elaborar um produto que fosse forte o suficiente. Então, a gente tem que pensar nisso, né, quando a gente está estabelecendo aí, né, os parâmetros, né, que a gente vai adotar aí, né, dentro da construção da nossa indústria aí, tá? E aí vamos disponibilizar, né, e qualificar os recursos humanos, né? Como que a gente vai montar a nossa equipe, né, com especialistas em cada área específica, para a gente poder
trabalhar esses produtos. Então, vamos voltar aí, né, ao Bombom Serenata. Você vai contratar aí, né, uma série de profissionais que vão trabalhar a fórmula desse produto, né? Então, você vai contratar pessoas aí para trabalhar a receita, vai contratar pessoas para fazer o marketing, né? Vai fazer a propaganda desse produto. Então, são várias pessoas aí em várias áreas diferentes, né? Especialistas em áreas diferentes para poder trabalhar esse produto. Então, você tem que tá bem certo aí, né? De como você está tratando aí os seus recursos, né, humanos aí, né? A sua equipe. Os custos, né, que a gente trabalha aí, né, quais são, o quanto a gente quer investir nisso, né, o quanto vale a pena, né, e aí, essa questão do custo, né, ela abrange uma série de outros quesitos aí, porque quando você pensa em custo, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar no seu espaço físico, você tem que pensar nessa equipe que você vai montar, né? Então, você tem que capitalizar, né, para manter essa equipe. Você tem que pensar na sua matéria-prima, você tem que pensar nos seus equipamentos, então é toda uma estrutura aí que você tem que pensar para ter o custo. Não é assim, eu vou comprar, né, um maquinário, vou comprar matéria-prima e pronto. Não, você tem que pensar na localização do seu projeto, da sua indústria, você tem que pensar na remuneração da sua equipe, você tem que pensar no seu equipamento. Então, você vai comprar um equipamento, mas qual é o equipamento que você vai comprar? Qual é a qualidade desse equipamento que você vai colocar lá na sua indústria, né? Quais são, né, esses parâmetros que você vai usar para estabelecer isso, tá? Aí você tem que ter um programa de atividades, né? Então, você vai estabelecer aí, como eu posso dizer, me falta aqui a palavra, como que você vai estabelecer aí as suas prioridades, como que você vai trabalhar com essa sua equipe, como que você vai montar o fluxograma desse processo aí, né, de fabricação do seu produto, né? Então, você tem que ter todo um programa de atividades aí, tem que ter toda uma organização de orçamento, de cronograma, de equipe, de estrutura física, para você poder trabalhar esse seu processo aí, tá? E aí a gente entra também com a parte do projeto, tá? Então, o projeto básico, o que ele abrange, né? O processo básico, ele vai abranger os conhecimentos de vocês, dos engenheiros químicos, né? Vocês é que vão definir aí o que vocês precisam, né, dentro desse projeto básico. E aí, o projeto de detalhamento, ele vai envolver outros tipos de conhecimento, que é o quê? Os conhecimentos da engenharia mecânica, da engenharia civil, né, que são o quê? Os dimensionamentos, os cálculos, os desenhos, as especificações técnicas, tá? Então, a gente tem que ter aí tudo muito bem encaixadinho, tá? O projeto básico, que envolve aí os conhecimentos da engenharia química, e o projeto de detalhamento, que envolve aí, tá? Esses cálculos, desenhos, né? Todas esses parâmetros aí que vocês vão utilizar, tá? Então, gente, eu falei assim de uma maneira um pouquinho rápida, né? Porque era uma revisão, né, de uma aula que a gente já teve, tá? Dos parâmetros do processo. Eu espero assim que tenha ficado assim, tenha dado uma recordada, né, em vocês,
sobre o que a gente conversou, né, na nossa aula, e eu vou voltar aqui, que agora que está tudo funcionando, eu vou voltar aqui falando com vocês. Alguém me perguntou aqui no chat, né, a respeito se a FAESA já forneceu um calendário. Eu não sei, né, se já foi conversado com vocês isso, mas já foram definidas aí as datas oficiais aí da FAESA sobre o nosso calendário, tá? Então, como que está funcionando o nosso calendário nesse momento? No dia 15 de junho, vocês vão receber a divulgação dos resultados de C2. Então, para que isso aconteça, como que a gente vai conduzir a nossa aula aí? Então, agora vocês estão conseguindo visualizar aí o calendário que eu estou mostrando para vocês? Eu acho que eu vou ter... então, peraí, é porque eu tenho que interromper. Gravada, tá? E vão ter os slides. Se tiverem alguma dúvida, né, vocês